Olá! A semana foi daquelas pro torcedor do São Paulo, né? Foi bem turbulenta. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa crise. Tem derrota pesada, tem a pressão pela demissão do técnico, os rumores sobre quem pode chegar e umas falhas de gestão que, olha, vão muito além do campo. Então, vamos entender o que está acontecendo passo a passo. E para começar, vamos direto ao ponto, ao sentimento que explodiu no fim de semana. Essa frase aí, dita por um comentarista, resume perfeitamente a raiva, a frustração da torcida depois da derrota pro Vitória. Sabe, não foi só mais um resultado ruim. Foi a gota d'água, o momento que realmente acendeu o estopim de vez. E é exatamente aqui que a coisa toda fica mais complexa. Aquele jogo, aquela derrota, não foi um fato isolado, um acidente de percurso. Na verdade, funcionou como uma espécie de lente de aumento, sabe? Expôs problemas muito mais profundos, problemas sistêmicos que já estavam ali, borbulhando por baixo dos panos no clube. Então, para a gente entender como essa crise chegou nesse ponto, vamos começar pelo começo, pelo estopim de tudo, essa derrota para o Vitória. Uma partida que pegou uma pressão que já existia internamente e, de repente, jogou tudo no ventilador. E olha que interessante, o pós-jogo talvez tenha sido pior que a derrota em si. Primeiro, o Roger Machado vai para a coletiva e é um desastre. Ele diz que o time jogou bem, uma análise que sinceramente parece que ele viu outro jogo. E para piorar, o técnico do Vitória, o Jair Ventura, vai na entrevista dele e basicamente dá uma aula de como ele deu um nó tático no São Paulo, expondo toda a fragilidade do time. Foi um banho de água fria. E claro, com todo esse caos, os holofotes se viram para uma pessoa. Agora a gente vai focar na situação do técnico Roger Machado, que tá na berlinda, sob um fogo cruzado pesadíssimo. E as críticas não estão aliviando nem um pouco. O trabalho dele vem sendo descrito nos bastidores como patético. E tem uma percepção muito curiosa circulando, a de que nem o próprio Roger Machado parece entender direito como ele foi parar no comando do São Paulo. É uma sensação de deslocamento, sabe? Que acaba transparecendo até nas entrevistas dele. E aí a gente entra num verdadeiro cabo de guerra interno. De um lado, publicamente, a diretoria, principalmente o Rui Costa, que é o diretor de futebol, banca o técnico. Mas por trás das cortinas, a pressão de conselheiros e da torcida é simplesmente gigantesca. E o consenso geral é o seguinte: se o Roger cair, o Rui Costa, que foi quem o trouxe, cai junto. Isso faz com que cada decisão tenha um peso enorme. E como sempre acontece no nosso futebol, né? Um técnico começa a balançar e imediatamente um nome surge para substituí-lo. E nesse caso, não é um nome qualquer que apareceu. Começou a pipocar a notícia de que o São Paulo já teria feito contato com o Dorival Júnior. Mas calma, é importante deixar isso bem claro. Tanto o clube quanto o pessoal próximo ao Dorival negam com todas as letras que tenha existido qualquer conversa profissional. A versão oficial é de que, no momento, não há absolutamente nenhuma negociação em andamento. E aqui a gente vê o tamanho do dilema. Por um lado, a volta do Dorival parece o caminho óbvio. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o clube há pouco tempo, o elenco gosta dele, mas, por outro lado, a contratação dele levantaria um monte de perguntas. Os críticos dizem que seria voltar para o mesmo ciclo vicioso de sempre buscar os mesmos nomes e ainda lembram do trabalho recente dele no Corinthians, que não foi bom, e, claro, do fato de que ele deixou o São Paulo na mão para assumir a seleção brasileira. Mas agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque a crise do São Paulo, como eu disse lá no começo, vai muito além do que acontece dentro de campo ou no banco de reservas. Olha só este exemplo de desorganização. A nova camisa do São Paulo foi lançada no mesmo dia daquela derrota desastrosa. E como foi esse lançamento? Num evento fechado, num shopping, para pouquíssimas pessoas, e o pior de tudo, enquanto o time estava em campo jogando. O clube não fez um post, um story, nada nas redes sociais oficiais. É uma falha de comunicação, de marketing que beira o inacreditável. E, obviamente, toda essa crise reflete dentro de campo, com atuações individuais muito ruins. O Cédric Soares, por exemplo, teve uma atuação descrita como desastrosa. Já o André Silva foi comparado a um boneco de pano pela falta de força, de imposição física. São performances que só servem para jogar mais lenha na fogueira da torcida. Ok, então, com todos esses problemas na mesa, técnico pressionado, um possível sucessor sendo especulado, falhas de gestão gritantes e jogadores em baixa, a grande pergunta é: e agora? Para onde o São Paulo vai a partir daqui? O cenário mais imediato é muito claro. O Roger Machado vai comandar o time no próximo jogo, na terça-feira. Mas a percepção geral é de que a situação dele se torna insustentável se o time tropeçar de novo. Ou seja, na prática, é um ultimato. É o jogo da vida dele no clube.
E a gente termina com essa reflexão, que é a que realmente importa. A crise é tão grande, tão cheia de camadas, que fica a pergunta, será que só trocar o técnico vai resolver tudo? Ou será que o São Paulo precisa de uma mudança muito mais profunda, muito mais estrutural para finalmente sair desse ciclo de instabilidade? A resposta para isso, bom, só o tempo vai dizer.